SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Muito bem, o assunto é o papel do veterinário oncologista e dos tutores na tomada de decisões sobre o tratamento do câncer em animais de estimação, considerando a qualidade de vida e custo-benefício, com a doutora Alexandra Nogueira da Bicho de Patas, que já está com a gente aqui, médica veterinária e oncologista. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Depois daí de uma semana aí, né, descansando, Semana Santa, a gente está de volta aqui. Verdade, boa tarde a todos, né? Espero que a semana tenha sido de muita paz, né? De muita reflexão nessa semana passada e que a gente consiga entender e que a gente consiga aprender todos os anos, né? Com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente precisa realmente repensar muita coisa. Amém, é verdade. Muito bem, doutora, a gente vem nessa sequência de assuntos aí relacionados à sua especialidade, que é oncologia veterinária, e a gente sabe que, infelizmente, né, nós temos esses bichinhos de 4 patas, eles também sofrem por essa terrível doença. Tem gente que até não gosta nem de falar nem o nome da doença, né, que é o câncer. Mas é uma coisa hoje que, infelizmente, está tão comum já, e que as pessoas... Uma membro da realeza inglesa semana passada assumiu que estava com câncer, bem como o príncipe Charles também, que assumiu também que está tratando um câncer. Então, antigamente as pessoas não gostavam nem de dizer o nome disso, como se fosse alguma praga, alguma maldição. Não, o câncer tem cura e tem tratamento.
Então, bem assim como para nós humanos, para eles também, para os nossos pets. Então, vamos falar um pouquinho dessa abordagem holística sobre como, né, o papel do veterinário nessa condição aí dos tutores na tomada de decisões sobre o tratamento do câncer nos pets. Quando a gente estava procurando alguns temas, né, ligado à oncologia, ligado a essa palavra, né, mística ainda, que é o câncer, que a gente tem uma sensação ruim, uma coisa ruim, quando a gente pensa nisso, e imaginar, né, com um filho, né, pet, né, que realmente é como nós consideramos nossos animais de estimação, né, em pensar que eles podem estar condenados, entre aspas, a uma doença dessa, né? Quando eu falo entre aspas é porque realmente não é uma condenação, né? Existe formas de a gente sair ou melhorar ou tentar minimizar, né, a dor de um paciente. Então, quando a gente pensou num tema ligado à oncologia, eu sempre tenho muito cuidado para que esse tema não seja visto, não seja encarado como um medo, né? Não quero nem saber, não quero saber se meu pet tem câncer, se ele não tem. Mas é um mal necessário, né? A gente precisa realmente se informar e entender que, é o que eu sempre digo, uma palavra que é valiosíssima, que enquanto houver vida, precisa haver esperança para todos, não só para os nossos animaizinhos, mas para nós mesmos também, né? E quando a gente fala da abordagem holística, que é um dos temas que a gente pode trazer aqui, que também a gente usa nos nossos animais, né? Que é a energia, né, que a gente passa, a forma como a gente lida com isso, né? Quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, por exemplo, né, dos nossos pets, né, e a gente fala, e agora? Como iremos proceder, né? E aí a gente precisa entrar num mundo de que, olha, temos o diagnóstico, ok, vamos procurar quais são as alternativas, o que podemos fazer, né? E enquanto pensamento positivo, né, emitindo vibrações positivas, emitindo energia positiva, porque a gente entende hoje que está cientificamente comprovado que nós somos 99% de energia, né? E 1% essa matéria que estamos aqui, esse nosso corpo. Então, pensando nisso, e temos isso como formas de tratamento, né? Para os animais também não é diferente. Então, a forma de energia, a forma de centralizar pensamentos bons, né? Isso acontece muito no centro cirúrgico. A gente sempre conversa com nossos tutores. Olha, vocês vão ficar aí quietinho, mas eu preciso que vocês emitam só energias positivas, de que tudo vai dar certo, né? Então, acontece muito das pessoas negativas, isso é impressionante, André. Isso é comprovado, né, cientificamente, que pessoas negativas realmente atraem o negativo, porque é impressionante. A gente já pôde comprovar isso na prática em algumas oportunidades na vida que eu já passei. E aqueles tutores que são mais apegados, né, aquele apego que a gente costuma ter, a gente sempre diz, não, você vai ficar preocupado, nervoso, mas você vai emitir energias positivas pra gente. Você vai falar de coisas boas, de que vai dar certo, né? E essa é uma abordagem holística, né? De confiança, de que vai dar certo. E aí a gente procurar mecanismos e artifícios que a gente possa realmente fazer esse tratamento de forma conveniente para todos. O que eu falo conveniente para todos é que precisa ser bom para o tutor e muito melhor para o animalzinho. Doutor, essa comunicação aberta com o tutor, que o médico oncologista não deve ser fácil, né? Eu fico imaginando, como todo mundo já sabe, que eu sou apaixonado por pet, né? Eu chego aqui, hoje eu cheguei atrasado um pouquinho aqui, mas ontem eu cheguei aqui, brinquei, foi muito com a Chamita ali fora, ela desamarra meu cadastro e fica brincando, eu fico parado e ela fica lá me arrodeando e tirando meu cadastro para brincar com ele, né? E é a nossa mascote aqui. E todo mundo sabe que eu gosto realmente de pet. E assim, quem é apaixonado, quem tem um pet, quem tem eles como companheiros, como seres mesmo que fazem parte da nossa vida, a gente não consegue mais ver um cão, um gato sendo maltratado, porque isso fere a gente, isso machuca a gente. E muitas pessoas ao longo desses 11 anos aqui do programa, às vezes perguntam assim, mas por que você não faz medicina? Não sei o que você... Eu falei, primeiro, eu estudo o assunto que os médicos escolhem para eu falar ali há 11 anos. Mas existe uma coisa chamada dom. Eu não tenho esse dom. Por quê? Eu não consigo ver um gato maltratado
Então, como é que eu vou conseguir ver uma pessoa sofrendo sem me envolver? Eu não consigo fazer isso, né? E já os médicos, eles têm que separar muito bem. Quando eu, por exemplo, chegar ali sentindo uma dor horrível e um médico, que é geralmente um conhecido da gente, ele não se envolver, ele tratar o meu problema, mas ele não se envolver com o André Pepes. É um paciente que está ali. Pode ser um maior amigo médico, né? Como já aconteceu vários casos aqui, mas eles separam e eu, André Pepes, não saberia separar. Talvez eu chorasse junto com o paciente para amenizar a dor que ele sente. Então eu não tenho vocação para tratar a medicina nem veterinária, de jeito nenhum, né? E também a medicina humana. Então como é que precisa ser essa comunicação aberta, doutora? Como é que vocês chegam para dizer assim para o tutor, olha, o gato tem isso, o cão tem aquilo, e a gente precisa fazer tal procedimento? Isso resume numa palavra chamada compassion care, né? Que é a compaixão que a gente precisa ter, o olhar para o outro sem ter diretamente esse envolvimento, sem pegar para mim essa situação, né? Olhar com olhar profissional. E, além do olhar profissional, ter a compaixão de verdade de você informar isso para o tutor. É uma missão difícil, não é uma missão fácil, uma tarefa difícil, é árdua, mas ela precisa vir recheada de informações para esse tutor que a gente consegue levar algum tipo de tratamento, levar algum tipo de informação que isso vai ser eficaz para o seu animalzinho. Olha, a gente precisa ser firme nessa hora. Nós temos esse diagnóstico, né? Eu vou falar para você que não é fácil, mas que nós temos essas saídas. Então, essa conversa, esse primeiro bate-papo, ele precisa ser o mais aberto possível. O que é comunicação aberta, né? Justamente isso, é você colocar os jogos na mesa, as cartas na mesa, não abrir e expor para onde a gente vai, onde estamos, né? E onde queremos chegar. Geralmente esse primeiro contato é um contato de início de um diagnóstico, né? Geralmente é assim, é o início. Muitos realmente se desesperam, querem ficar no meio do caminho. Esse meio do caminho é jogar para cima, não quer saber, não vai se importar muito com a dor, né, daquele paciente, não quer tomar isso para ele como humano, e termina que o animal é quem recebe as consequências, né? Uhum. Por mais que a gente converse, que as pessoas chorem, mas assim, é impressionante a quantidade de pessoas que não querem ir além. Eu acredito que isso seja um sofrimento mesmo interno, né? Algumas mágoas, algumas dores que eles sintam e que agora está nesse animalzinho. Que infelizmente, quando um caso de câncer, a gente dá um diagnóstico de câncer, geralmente aquele tutor fala, mas um parente meu, ou alguém próximo à família passou exatamente isso. Isso é muito dolorido, sabe, André? Isso machuca muito. Uhum. Mas o que a gente faz é essa comunicação muito aberta, né? Esse informativo de que existe aquele problema e que a gente está ali para tomar algumas decisões importantes naquele momento. Uhum. Tá certo. Outra coisa também é avaliar a qualidade de vida do paciente, doutora. O custo, é que a gente estava falando até do custo-benefício. Que a gente fala custo-benefício, parece até que a gente está falando de uma coisa que tem valor. Falando de dinheiro, de valor. Exato. Mas não é nesse sentido. É o custo-benefício porque em pacientes oncológicos nós temos diversas linhas de tratamento, né? Não é, financeiramente falando, eu não tenho dinheiro, vamos não fazer nada por esse paciente. Não é isso. É o custo-benefício de que grau de doença esse animal está apresentando. É uma doença que já não tem um tratamento favorável? É uma doença que só provocaria, cada passo que nós dermos só provocaria seu mal? Então, quando eu falo em custo-benefício, é ligado para isso, né? É ligado nesse sentido de o que vamos fazer, para onde vamos caminhar com esse paciente. Ele é um paciente que vai ser passado por quimioterapia, ou ele é paciente que ele vai ser somente cirurgia, né? Então, o que a gente quer com isso é dar qualidade de vida, né? Quando eu falo em custo-benefício, é que qualidade de vida esse paciente terá. Porque, às vezes, até o tutor tem um dinheiro do mundo inteiro para gastar com ele, né?
ou com os humanos também acontece, né? Mas qual a hora de parar, né? Qual a hora de dizer aqui basta? Mas eu acho que o primeiro impacto, esse da gente conversar, esse da gente dialogar, do que fazer com esse paciente, isso sim é o que vai mais valer a pena. Isso sim é um custo-benefício viável ao animal. Uhum. A questão do suporte emocional, doutora, eles são feitos de emoções, né? Os nossos pets, os gatos, quando os seus tutores chegam em casa, ele vai lá logo se relar nas pernas dele, dá as boas-vindas, né? Amolar as unhas lá nas calças da gente. Ontem, por exemplo, a Chamita ficou aqui amolando as unhas na minha. Ainda bem que a calça jeans era meu filho. Era grossa, viu? Porque a navalha. As unhas dela tá afiada, tem que fazer as unhas da Chamita. O Bolota, quando você chega em casa, aquela alegria, fica latindo, balançando o rabo pra lá e pra cá. Eles têm emoções, eles são dados a emoções. Quando você adoece, por exemplo, eles são sensitivos, eles entendem que tem alguma coisa errada com você e ficam próximos de você. Nesses dias aí, eu tava falando pra galera ontem que tava aqui com dengue e ainda tô me recuperando. Graças a Deus, tô bem melhor. Mas nesse período, o Bolota se aproximou mais, ficou comigo dentro do quarto o tempo todo, enquanto eu tava lá meio mole, né? Então, assim, como é que deve ser esse suporte emocional para eles? É muito comum isso da gente conversar com o tutor e passar o suporte emocional. Além de passar para o tutor, é importante que a gente explique que se ele começar a ver esse animalzinho com outros olhos, com dó, né? Com medo, com receio. Tem muita gente que chora muito perto dos animais, né? Porque às vezes já desenvolveu alguma ansiedade, algum tipo de depressão no próprio humano e que termina transparecendo isso, como o André bem falou, de sensitismo, né? De sentir. Gato aí é que sente mesmo, né? Então a gente tem como exemplo isso na época da pandemia, né? Quando muitos ficaram doentes, quando muitos se isolaram e quem estava lá, né, próximo, sem sair de perto 1 minuto, foram os animais. Então, da mesma forma que a gente recebe um diagnóstico de câncer desse pet, a gente precisa tentar minimizar essas dores, né, com ele também, né? Não ter aquele olhar para ele diferenciado, de condenação, de que vai morrer, né? Então, a gente precisa passar isso para os nossos animais, né? Isso é bem claro quando a gente dá um exemplo. Um exemplo muito comum. O animal fez uma tosa, né? Um animalzinho fez uma tosa, raspou os pelos porque estava cheio de nó. Quem é tutor sabe do que eu estou falando, né? Então ele chegou lá desconfiadíssimo, sem os pelos, se coçando, que às vezes dá alergia, né? Da lâmina, que ficou muito rente ao corpo. E os tutores ainda falam: meu Deus, como você tá feio, que menino feio. Então, as palavras curtas eles entendem, né? Feio, bonito, chato, saia, fica. Alguns comandos eles entendem. Então isso vai ser vergonhoso para ele, porque além dele já estar se sentindo sem os pelos, também está se recebendo a crítica, né? Então com o câncer isso é bem parecido, né? A gente tende a ficar mais apegado, mais emocionalmente abalado, mais próximo, achando que ele vai morrer. Não, a gente precisa trabalhar a parte do que vai dar certo, né? Eu experimentei muito isso. O Bolota, ele é um Lhasa Apso, ele tem uma pelagem bem grande, né? E a gente, inadvertidamente, é uma questão também pessoal isso do tutor, né? A gente de vez em quando fazia aquela tosa bebê, ele ficava parecendo uma ovelha, né? E o pelo, a gente aprendeu que o pelo do pet é a proteção dele para o calor e para o frio. Se agora está abafado, o pelo protege ele do calor. Se tá frio, né, vai protegê-lo do frio. Daqui a pouco o inverno tá aí nas portas e a gente vai poder presenciar e perceber isso aí. Então o que é que nós decidimos? Não cortar mais os pelos do Bolota. Deixar ele com aquela pelagem. Isso. E a gente percebia, doutora, quando a gente fazia a tosa bebê nele, que é aquela tosa bem curta, ele voltava para casa muito estranho, bichinho. Ele se sentia estranho, né? E ninguém dizia pra ele que... A gente já tinha falado sobre isso. Ninguém fala que ele tá assim, que ele tá assado. Mas ele já sentia, Mas né? ele sentia, né? Ele se sentia estranho. Então a gente percebe que, mantendo a pelagem dele, no caso do Bolota, né? Ele fica tranquilo. Porque ele sabe que tá ali, com o pelinho dele ali pra protegê-lo, né? Mas isso aí, é como eu falei, varia de tutor para tutor. Varia de situação para situação, né? Tem situações que realmente é necessário, problemas de pele, carrapato, infestação, nó,
Tem casos que não tem o que ser feito, né? Precisa fazer. Mas tem casos que é como você está falando, às vezes a pessoa diz, ele está com muito calor, vamos tosar esse pelo para diminuir o calor. E às vezes não é isso, ele está adaptado a isso, né? Tem uma série de situações. Vamos lá, falar de celebração da vida agora, doutora. Aí é quando o animal já chegou para você, vocês já fizeram um tratamento, houve a remissão, né? E o tratamento foi um sucesso. E agora sim, agora tem que celebrar a vida. Todo mundo que saiu da Covid, quando passou a Covid, quando a gente passou, né? Nós tivemos a nossa celebração de alguma forma, ou comendo alguma coisa que a gente não conseguiu comer na Covid, ou indo para algum lugar que a gente não conseguia porque estava fechado, enfim, e assim tem que ser com os pets também. E é comemorar cada passo, na verdade, né? A gente sabe que um tratamento com câncer, ele é um tratamento longo, demorado, né? Mas que a cada sinal, a cada passo que dermos, precisa ser comemorado, né? A gente sabe que às vezes acontece da gente dar um passo para frente e um para trás, viu? Acontece de verdade. Mas que aquele passo que dermos para frente, ele precisa ser realmente comemorado. E aí, se aconteceu alguma coisa no meio do caminho, a gente refaz, volta. Mas assim, a gente não pode perder o entusiasmo no tratamento, o entusiasmo na tentativa da cura, né? Da remissão desse câncer, seja cirurgicamente, seja quimioterapia, né? Existem alguns percalços, algumas coisas que acontecem nas sessões, no pós-sessões de quimioterapia, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes, a quimioterapia em animais, ele dá muito menos efeitos colaterais do que em humanos, né? Não cai pelos, né? Eles não têm muito enjoo, mas acontece de que no meio do caminho, às vezes baixa a imunidade, e às vezes o paciente ele tem alguma dessas intercorrências. Então, mas a gente precisa realmente comemorar cada passo desse, né? Cada iniciativa que fizermos, né? Até eu digo, a gente informa o diagnóstico, o tutor muitas vezes diz, não, vamos tentar. Então, isso é para ser comemorado, mesmo com ele doente, não, ele está doente ali, mas que bom que a gente vai ter a oportunidade de dar o primeiro passo, né? Porque, mais uma vez, enquanto a vida, tem que haver esperança de toda forma. É verdade. E as opções de tratamento, doutora? Vamos falar das opções de tratamento agora para os pets que podem ter esse diagnóstico de câncer. Exatamente. O que eu sempre falo na parte da oncologia é que hoje um padrão ouro para tratamento de qualquer neoplasia, na maioria das neoplasias, é o procedimento cirúrgico. Entre 80% e 90%. O padrão ouro o interessante, o ideal, qual é? Você diagnosticou um nódulo, um tumor, uma ulceração, e aí você precisa retirar cirurgicamente, né? É por isso que o diagnóstico precoce, ele salva vidas, né? Porque se a gente tem aquele precocemente encontrado, a gente tem a chance de realizar um procedimento cirúrgico e fazer ou não quimioterapia. Então, nós temos hoje quimioterapias, eletroquimioterapia, a própria cirurgia, né? Nós temos também quimioterapia intralesional, que é no leito, né? Na beira do leito, lá fazendo a cirurgia e fazendo intralesionalmente o procedimento quimioterápico, né? Existe a radioquimioterapia também, radioterapia. Mas assim, a mais comum realmente é o processo de quimioterápico. São drogas, né? Que têm a função de destruir células malignas, benignas também. É por isso que o paciente tende a ficar com um pouco de alterações, mas a maioria dos cânceres animais, o padrão é quimioterápico, cirúrgico quimioterápico. Tá. E agora, por exemplo, a gente vai falar também da questão da prevenção e diagnóstico precoce. Como é que a gente pode prevenir? Doutora, a gente sabe que a alimentação hoje humana e a alimentação também dos pets é algo que está muito carregado. A gente tem muita coisa ultraprocessada. Existe, através da medicina humana e, claro, da medicina veterinária também. Se faz mal para a gente, faz mal para o pet. Então, se você não come, não dê para eles. Exatamente. Né? O metabolismo, vamos pensar que o metabolismo dos animais é acelerado em torno de 7 a 10 vezes mais que o nosso. Significa dizer que tudo que você der para o seu animalzinho agora, ele vai voltar de forma muito mais rápida, né? Eu estou com um paciente acompanhando agora, um paciente chamado Simba, ele tem 4 anos apenas. Mas o que tem de gordura em todos os órgãos desse paciente não é brincadeira, além de uma alteração em baço que a gente já está suspeitando de uma neoplasia. Quer dizer, um paciente jovem desse, 3 anos de vida apenas, né, comendo uma alimentação, ele é à base de ração, ele não come outra coisa, mas às vezes a alimentação que foi administrada para ele
desencadeou tudo isso. Além de falta de exercícios, que é uma das alterações em gato, principalmente, em cães mais gordinhos, mais obesos, é a falta de exercício, né? Que é também tido como um preventivo de alguns tipos de câncer, né? Os exercícios. A alimentação de qualidade, como o André falou, nós temos hoje opções diversas e preços também interessantíssimos. Eu não digo há 4, 5 anos atrás, que eram caríssimas, rações mais caras do que 1 quilo de picanha, por exemplo. Ainda tem, tá? Ainda tem, não estou dizendo que não tem. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, associando a esse valor, a esse análogo de preço de picanha com preço de ração, lembrar que a picanha é um único componente, né? É um único componente. A ração não, ela é cheia de componentes diversos, inclusive vitaminas, por isso que deixam essa ração mais cara. Além de ausência de transgênico, além de ser natural, né? Então, hoje no mercado, nós temos uma gama crescente. A maioria, eu falo assim, de 95% dos distribuidores das fábricas estão com a ração alternativa, que é uma alimentação natural, né? Então, alimentação natural, exercício, prática de exercício, cuidado com medicações também é perigosíssimo. Tem medicação que metaboliza diretamente nos rins e no fígado, por isso que ao administrar uma medicação em um animal precisa ter indicação do veterinário, porque lembre que o metabolismo dele é extremamente acelerado, né? Então, se você dá uma administração de uma medicação durante 30 dias, por exemplo, você não conhece, você desconhece, você não sabe o que você está fazendo ali com o seu pet, né? Além de que alguns alimentos, né? Alguns alimentos também. E uma coisa muito, muito importante que eu não posso deixar de falar é a doença transmitida pelo carrapato. Hoje nós temos essa doença como sendo muito perigosa no pós. Não é só durante a transmissão da doença, não é só durante o tratamento, é o pós. Ela tem dado muitas complicações, especialmente pacientes hepatopatias, né, crônicas e severas, alterações renais, né? Então, quem já teve, aproveitando aqui esse momento importante, quem já teve animalzinho com hemoparasitose, né, que é a doença transmitida pelo carrapato, procure acompanhar, procure fazer uma ultrassonografia de rotina, porque infelizmente estamos pegando diversos casos que era uma hepatopatia, se transformou em uma alteração hepática maior e daqui a pouco um câncer nesse fígado, nesse baço. Então, importantíssimo que essas doenças que alguns animais tiveram, também seria como forma preventiva a avaliação constante desse animal. Tá sempre acompanhando esse paciente para que a gente não se depare com um câncer no futuro. Tá. Recursos e apoio, doutor, e aspectos éticos e morais. O que é que a gente pode falar em relação a isso? Então, quando a gente fala em recursos éticos, né, morais, eu estou falando tutor com seu animal, né? Eu preciso ser o mais claro, o mais objetivo possível com esse tutor, para que ele entenda a gravidade ou não da doença, né? Eu preciso ser o mais ética possível. Eu não posso esconder nada, porque de repente aquele paciente vai sofrer. Estou falando do paciente humano, o tutor, né? Então eu preciso ser o mais ética e o mais transparente possível nesse sentido. Até a ponto de dizer, olha, aqui a medicina não tem mais o que ser feito, né? Então, a verdade, a questão ética, ela precisa estar em primeiro lugar. Independente do que as pessoas queiram ouvir, que às vezes, infelizmente, as pessoas, né, tentam não ouvir, não entender, não querer assumir ou estar desconectado relacionado a isso. Mas eu realmente preciso ser extremamente ética quando a gente fala com isso, né? E o ponto de dizer, não, aqui a gente... cientificamente a gente não consegue fazer mais nada por esse paciente. Então isso é nesse sentido que eu falo. Perfeito. Tem um filme, né, que eu já falei aqui várias vezes, 4 Vidas de um Cachorro, né? Um filme lindo, acho que você já assistiu. E uma dessas vidas, né, do Bailey, né? Bailey. Então, todo mundo que assistiu o filme vai lembrar dessa cena. 4 Vidas de um Cachorro, um filme lindo. Um filme maravilhoso para quem gosta de pet, que tem experiência com eles. E uma dessas vidas aí, doutora, ele precisa ser eutanasiado. É a primeira vez que ele vai embora, né? O filme é, claro, baseado numa ficção e o cachorro, ele vai passando, ele vai
tem uma vida dele que ele é fêmea, e na última vida dele, na quarta, né, nesse filme aí, ele volta como macho e volta para casa do seu tutor. Um filme lindo, se você não assistiu, assista. 4 Vidas de um Cachorro, um filme a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Com certeza. E também tem o livro é mais rico ainda, porque o livro tem muitos detalhes. Eu tenho os dois. De vez em quando eu tenho coragem, porque o negócio com pet me mexe muito comigo, eu não consigo assistir com tanta frequência. Mas, num desses aí, ele precisa, né, o amigo dele tá numa faculdade, ele é chamado, ainda dá tempo, né, dele se despedir do seu tutor. Então o médico veterinário diz, olha, aqui já foi, olha aí, 4 vidas de um cachorro. Todo cachorro existe por uma razão, né? Isso aí é a chamada do filme na época. Qual é a raça, doutora, aí? Acho que é um Golden. É um Golden, né? É um Golden Retriever, né? Lindo. Esse cachorro, ele dá um show de interpretação nesse filme, é uma coisa linda, belíssima mesmo. Então, o que é que acontece? Da mesma maneira, doutora, claro que em nós humanos, no Brasil não é permitido a eutanásia, né? Não é permitido. A gente sabe que para os pacientes oncológicos existe uma maneira de aliviar esse problema, onde os médicos assumem um papel de chamar a família e dizer assim, olha, aqui já não tem mais o que fazer, né? Mas a eutanásia no Brasil não é permitida, não é legalizada, vamos dizer assim. Mas na medicina veterinária sim, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse rito de passagem, de dizer assim, olha, vamos ter que parar isso aqui, porque senão ele vai sofrer mais ainda e isso não vai ser bom. Isso acontece no último limite, né? Na última instância, vamos falar, essa instância não é essa palavra, mas no último momento, né? É quando nós diagnosticamos, nós estadiamos a doença, estadiar, entender onde essa doença está, né? Em que localização, em que órgão, onde está, se está com metástase, se não está. E associar tudo isso à qualidade de vida do animal, né? A eutanásia, ela nunca vem por falta de financeira do tutor. Nunca. Nenhum médico veterinário, ele pode realizar esse tipo de procedimento porque o tutor não tem dinheiro para continuar o tratamento. Não é nesse sentido, tá? Existem as responsabilidades civis, né? Contra esse tutor, existem as responsabilidades, né? A gente sabe que todo mundo que assume um papel em criar, né, ele precisa ter responsabilidade sobre isso, e os órgãos de proteção animal, eles estão sempre envolvidos com isso. Então, hoje nós temos o quê? Muitas ONGs, a internet. A gente tem diversas formas da parte financeira ser compensada, né? Então, não é porque aquele tutor não tem nenhum dinheiro que ele vai deixar esse paciente ir, né, sem uma tentativa. Tem muita gente que faz isso, que é muito fácil, né? Eu quero eutanasiar. A gente recebe ligações, André, diariamente, né? Você tem um encaminhamento dessa eutanásia, por que você quer eutanasiar esse animalzinho? Conta as histórias assim absurdas, que a gente precisa estar consciente de que você, como tutor, você tem a responsabilidade civil nesse animal. Então, como eu estou falando, existem outras possibilidades, né? Existem redes sociais, a gente ajuda, existe muita coisa que a gente pode fazer relacionada a isso. Mas o médico diagnosticou e aí começou o tratamento, por exemplo, ou nem começou o tratamento, porque esse paciente foi diagnosticado de forma tardia, né, exageradamente tardia, e está sofrendo muito. Ele não tem qualidade de vida, esse paciente não anda, não come, não late, esse paciente ele não tem vida. A sobrevida vai ser difícil. Vegetando, né? Numa situação como essa, onde o câncer está realmente metastizado, a gente indica eutanásia. Não há o que fazer. Então, a eutanásia, ele vem nesse sentido. Ele nunca vem porque o tutor quer, né? Claro. Inclusive, eu já vi pacientes saudáveis. É porque eu não quero mais esse meu animal. Enfim, está com sarna, né? As maiores atrocidades. Hoje, André, graças a Deus, isso tem melhorado tanto, sabe? As pessoas estão com mais consciência, estão entendendo. As leis estão mais severas, né? Isso ajudou muito. Então, as pessoas pensem 2 vezes antes de pegar esse seu pet para criar, antes de fazer alguma coisa, se você não quer dar carinho e amor e cuidado. Então, você é o tutor,
Quem tem um tutor é quem tem a tutela, é quem tem a responsabilidade sobre aquele animalzinho. Uhum. Doutor, os avanços científicos e tecnológicos e as experiências pessoais, as suas experiências pessoais em animais com câncer. Hoje, como eu sempre digo assim, os avanços científicos, eles estão assim, extraordinários. Hoje nós temos, eu já vim falando aqui sobre isso, congressos nacionais e mundiais anualmente. Nós temos o consenso de tumor de mama, por exemplo, onde a cada 2 anos a gente é definido junto com os especialistas, com os estudiosos, o que fazer, né, no caso do tumor de mama. Então, muita coisa muda, todo ano há mudança, todo ano há lançamento de livros, tecnologias científicas, né, cirurgia com menos invasivos, videocirurgias, tratamentos oncológicos mesmo, com quimioterápicos que não existia no Brasil, por exemplo. A gente já consegue muitas importações, né? O uso de medicações, de plantas medicinais, que hoje tem dado uma analgesia muito grande a esses pacientes. Então, hoje o recurso técnico-científico tem ajudado bastante. Eu entendo que na medicina veterinária ainda ocorram limitações, isso é verdade, né? Tem alguns procedimentos da radioterapia, por exemplo, a gente não consegue fazer ainda na nossa região. A gente, por exemplo, aqui em Arapiraca não temos um tomógrafo, né, para identificar, diagnosticar, que é um equipamento até que não está tão difícil, mas, por exemplo, Maceió já tem, Caruaru nós temos, Aracaju temos também. Então, são essas tecnologias que há 10 anos atrás, por exemplo, tomógrafo aqui em Maceió tem, eu acho que não tem mais de 5 anos, vamos lá, 6 anos. Você imagina, assim, o crescimento, né? Nem toda a área a gente hoje tem a parte anestésica, porque é o temido, né? Será que ele aguenta a anestesia? A primeira coisa que as pessoas perguntam. Então, hoje eles aguentam sim a anestesia. Então, os anestesistas estão extremamente preparados, né, para enfrentar e para assumir condições com pacientes oncológicos. Uhum. Então, muita coisa muda, né? Muita coisa muda e esse avanço é maravilhoso. O que eu tenho de experiência assim, pessoal na parte oncológica é o tratamento, né? O tratamento em si. É a busca de pessoas mais recentes, né? As tutores mais recentemente trazer esses animais à clínica. O que eu estou vendo, André, como experiência realmente pessoal, é que as pessoas, graças a Deus, estão trazendo antes. Não está chegando aqueles casos mais, né, absurdos, como é que você tem um tumor desse tamanho há anos na sua casa, fedendo, incomodando, e você não tomou nenhuma providência de repente. Então, graças a Deus, esses casos têm diminuído bastante. As pessoas estão, como eu falei, estão mais conscientes de verdade, né? Estão vendo algumas alterações com seus pets, alguns informativos que a gente passa, a gente procura nas redes sociais, está sempre informando dessa importância de a gente verificar que seu pet teve um vômito, teve uma diarreia persistente. Então, são coisas que você precisa ter cuidado. Vamos ter cuidado, vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer um hemograma, uma ultrassonografia, e a gente tem um direcionamento. Então, o que eu tenho como experiência hoje é entender que as pessoas estão mais conscientes realmente relacionadas aos animais. Quero mandar um abraço aqui para a dona Hilda, no sítio Capim. Muito obrigado, dona Hilda. Um grande abraço para a senhora, para a sua família. Obrigado pela audiência de sempre. Ela mandou uma mensagem linda aqui para mim. Obrigado também. A Roseli, encontrei a Roseli hoje no supermercado. Ela disse que sempre ouve o Saúde em Foco. A todos vocês que ouvem o Saúde em Foco. E, doutora Alessandra, a gente encerra aqui hoje, né, falando sobre esse tema. É muito importante a gente entender que todos nós que temos pets e que somos responsáveis por eles, isso não é um fardo, isso não é um encargo, mas isso é uma dádiva. E assim, como sempre a gente apela aqui nas terças-feiras, se você não gosta, não maltrate. Se você não gosta, não envenene. Se você não gosta, não atropele. Eu estava vendo ontem, eu até quero, eu não sei quem é, tá? Eu não vi quem foi na realidade, mas eu vi uma notícia aqui de ontem para cá, que teve uma pessoa em Arapiraca que foi desviar de um cachorro e bateu no poste. Viu, Marco isso aí hoje? Né? Um motorista de uma van, de uma picape, né, na realidade, né? E esse motorista, ele foi desviar, doutora, de um cão. Para não atropelar um cão, ele bateu num poste. Eu espero que você esteja bem, meu amigo. E eu quero agradecer a Deus pela sua atitude,
Porque uma das coisas que eu mais tenho medo, doutora, quando eu vou dirigir, é me deparar com um animal na pista. Porque com certeza eu vou bater em outra coisa que não vai ser nele. Que você não fique chateado com essa ação, não, né? Também. Porque é importante que você entenda que você salvou uma vida. Né? Exatamente. Essa vida tem importância, sim, de alguma forma. Exatamente. Então, assim, eu não sei quem é o condutor, né? Espero que você esteja bem. Exatamente. Né? Os danos materiais, eles existem, como para qualquer pessoa. Mas eu acredito que seja uma pessoa que tem essa consciência de assim, não vou. Né? Não vou atropelar. É claro que existem algumas situações em autoestrada, em velocidade, que infelizmente a gente não tem muito reflexo e até a gente fica numa situação complicada de desviar do animal. Porque aí vai ser a vida dele ou a sua vida. É uma coisa terrível. Eu tenho muito medo de que isso aconteça. Você precisar escolher. Você precisar escolher, né? Mas assim, eu já graças a Deus, eu já me livrei disso, nunca aconteceu comigo, espero que não aconteça com você. Então, se você não gosta, não maltrate, não envenene, tá aí, ó. Para livrar cachorro, condutor colide veículo em poste de energia em Arapiraca. Né? Tá aí uma picape, né? Pelo que a gente viu ali, foram danos materiais, né? Tá aí no portal de notícias e espero que o seu condutor esteja bem como o bichinho também que ele livrou, né? Parabéns pela sua atitude. Doutor, amanhã é Espada e Cat, né? Amanhã tem o dia do banho do gato aqui na Bicho de Patas, na unidade da Baixa Grande. Então você que tem o seu gatinho, olha aí, ó, tá? Tem um banho relaxante, anti-estressante e aconchegante. Eles vão sair tudinho cheiroso, tudo com massagem lá. Tá sendo um sucesso, né, doutor? O Espada e Cat. Sim, os tutores na quarta-feira têm mandado os seus gatinhos, porque é um dia que a gente realmente deixa para mais específico, sem muita agitação, um dia mais tranquilo, zen, porque os gatos merecem esse dia também. E detalhe que eles são separados, viu, gente? Tem salas separadas para não ter contato com os cães, para não estressar nenhum nem outro. Um banho relaxante. Lá na unidade Baixa Grande da Bicho de Patas, você vai encontrar vacinas, medicamentos, internação. Atendimento 24 horas, lembrando que urgências e emergências 24 horas, mas às 22 horas fecha. Então, só se você tiver realmente uma urgência ou emergência, você pode levar lá na unidade Baixa Grande, que está aberto. O telefone é 988650800, a unidade 24 horas, repetindo, 988650800, e a unidade Ouro Preto, 99663-1166. Doutora, obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima terça, se Deus permitir. Obrigada a todos. Até a próxima terça, se Deus quiser. Bacana. Amanhã eu vou receber a ginecologista obstetra, a doutora Laura Fonseca, e o assunto é o seguinte, ó. Métodos anticoncepcionais de longa duração, dispositivo intrauterino, o DIU, e implantes hormonais. Ela é da Climag e ela vai falar com a gente sobre isso amanhã, a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra. Dispositivos, métodos anticoncepcionais de longa duração, implantes hormonais e DIU, dispositivo intrauterino. Fiquem todos com Deus, se Ele permitir, amanhã a gente volta às 13 horas com o Saúde em Foco, o programa mais saudável do rádio há 11 anos. Até lá, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio